Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falando sobre o gênero reportagem. Primeiramente, o que é reportagem? Reportagem é um gênero textual não literário. O que é o literário e o não literário? O não literário é aquele que não é escrito com arte, ele tem uma objetividade. Quando é o literário, ele vai se usar de arte na sua linguagem, ele vai usar muitos recursos linguísticos ali para poder apresentar uma arte dentro da própria linguagem. Então, o literário ele usa figuras de linguagem, composições simétricas, né? Às vezes ele vai usar a sua métrica, como o caso dos poemas e poesias. Ele vai usar de um jogo de palavras, então ele é muito preocupado com essa arte na construção. Então ele é literário. Já o reportagem não, ele é não literário porque ele apresenta uma linguagem corrente, objetiva, uma coisa mais simples, né? Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida, quer dizer, ela está com a responsabilidade, né, de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. Então a reportagem, pessoal, ele circula dentro desses meios aqui, né, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, né? Ele vai circular dentro desses meios e o repórter é aquele que é responsável para fazer o levantamento das informações. Então vamos à classificação da reportagem. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito, o objetivo, né, de informar ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Ela, a princípio, ela não coloca a sua opinião, né? Ela simplesmente expõe o fato que aconteceu. Mas aquele fato, quando chega ao interlocutor, aquele que está lendo a mensagem, né, a reportagem, ou ouvindo a reportagem, ele vai formar uma opinião a partir disso. Então, a princípio, ele vai noticiar um crime, então ele vai fazer uma reportagem sobre esse crime, e aí a pessoa que está ouvindo essa reportagem ou lendo essa reportagem, ela vai formar a sua opinião. A reportagem pode ser um texto expositivo, que ela só expõe os fatos, né? Ela pode ser informativa, se ela informa a respeito de alguma coisa. Descritivo, porque ela pode trazer descrições de ruas, lugares, do fato em si, de pessoas, né? Por aí vai. Ela pode ser também narrativa em algum instante, porque ela vai narrar o fato, então ela vai chegar numa ordem de acontecimentos. E ela ao mesmo tempo também pode ser opinativa, porque ela demonstra uma opinião. Ela constrói uma opinião, melhor, né? Desse modo, ela pode tanto se aproximar da notícia quanto dos artigos opinativos. Então, a reportagem, ela pode sim, às vezes, ser tendenciosa, por um lado de opinião. Ela pode ser parcial. Então, a princípio, ela precisa ser imparcial, ela não pode pender nem para um lado nem para o outro, mas em algum momento ela pode sim apresentar ali uma certa opinião que está dentro dela, né? Porém, não deve ser confundida com eles. Então, quando ela precisa ser imparcial, ela precisa demonstrar claramente que ela está sendo imparcial. Mas quando ela declara uma opinião, ela tem que ser clara também, demonstrando que é a opinião ou do veículo de comunicação, ou de determinada pessoa, e assim vai, tá? Expositivo e informativo, porque ele expõe um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. Já falamos sobre isso. Classificação da reportagem pode também ser textos descritivos e narrativos, uma vez que descrevem ações e incluem tempo, espaço e personagens. Também já falamos sobre isso. E por fim, é um texto opinativo, ou seja, o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Claro, o repórter em algum momento ele pode declarar juízo de valor ali dentro da reportagem. Geralmente são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres, enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Então a notícia, pessoal, ela tem aquele objetivo rápido. Então você lê bem rapidinho ali, ela é bem curta, enquanto a reportagem ela é mais minuciosa, ela é mais detalhada. E aí ela vai trazer um texto mais longo e ao final o repórter assina que foi ele quem produziu aquilo tudo. E aí o gosto de quem está lendo ou quem está recebendo aquela reportagem, ela vai demonstrar se ela gostou, não gostou, se ela acha que aquilo ali
é real ou não é, ou se é interessante ou algo do tipo, né? Em resumo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do jornalismo opinativo. É claro, porque por trás da reportagem, evidentemente, você vai ver que ali já há construído um juízo de valor. Então, ele já demonstra ali algo que está acontecendo, mas conforme você vai acompanhando, aquilo vai te. Você vai vendo que ele vai te carregando para um lado, de ser contra aquilo, a favor daquilo, de ser taxativo contra aquilo, ou a favor, e assim vai, ele vai te levar em certa direção a reportagem, porque ela traz em si, pelo repórter que a fez, traz em si um juízo de valor, conforme nós falamos. A estrutura, né, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla, menos rígida na estrutura textual. Nós já falamos sobre isso, né? Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, que nós falamos, o repórter coloca ali sua opinião e interpretação a respeito, né? Pode trazer entrevistas e depoimentos, porque ele pode se valer de outras pessoas que participaram, né, ou que são relevantes para aquilo que está sendo demonstrado. Pode ser demonstrada análise de dados, se é, por exemplo, uma reportagem sobre aumento salarial, sobre inflação, então ele vai trazer dados, por exemplo, né, e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. Então, sempre pode acontecer isso. Então, por exemplo, se uma reportagem vai mostrar, a pessoa brigou e por causa disso acabou levando a outra a óbito. Então, ele vai mostrar a causa, né, que a princípio foi a briga, e depois a consequência, que foi a morte. Dados estatísticos, essas coisas todas, né? Estrutura da reportagem. A princípio, ela tem uma estrutura básica, tá, pessoal? Vale lembrar que a estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes. Primeiro, o título principal, que é bem negrito, bem destacado, e o secundário, que nós vamos ver que ele vem logo abaixo, né? As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos. Um principal e mais abrangente, chamado de manchete, aquele que chama a atenção a princípio, né, do leitor, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Então tem um que é bem rápido, né, para poder chamar a atenção do leitor, e outro que ele é um pouco mais específico, então ele pode ser um pouco menor, sem tanto destaque, porque ele vai caminhar dentro de mais detalhes, ele vai trazer mais detalhes, né? Ele tem o lead, que na linguagem jornalística lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico. Então esse lead é essa composição de parágrafos, os primeiros ali, né? Os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Então o lead, ele coloca ali, então ele vai tentar te dar o maior número de informações a respeito do que está sendo falado. Esse é o lead, né, nos primeiros. E a partir de uma certa parte você vai ver que sai do lead e vai caminhar para outro caminho. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. O corpo do texto, que vem depois do lead, né? É o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Então, esse corpo do texto, ele vai discorrer a respeito desses fatos e ali ele vai ser mais metódico, vai apresentar dentro dali a sua metodologia, tá certo? Principais características, segue abaixo as principais características do gênero de reportagem. Primeiro, são textos em primeira e também em terceira pessoa, porque a reportagem pode ser uma pessoa, um repórter que viu ali o fato, então ele vai falar, olha, eu vi isso, eu participei, minha mãe, meu amigo, né? Ou ele pode ser em terceira pessoa porque ele pode não ter participado. Então ele vai falar, ele viu isso, o homem, não sei o que lá, a mulher, tal coisa, ou as pessoas, então ele vai participar. Ele não participou do fato, por isso ele só está discorrendo. É o chamado narrador personagem, narrador observador, conforme nós já estudamos, tá? Tem presença de títulos, nós já falamos, né? Que é o principal e o abaixo dele, né? Temas sociais, políticos e econômicos são os que vão mais serem abordados dentro das reportagens. É uma linguagem simples, né? Bem clara e dinâmica, porque para que todos entendam, né? Ele precisa atingir o maior número de pessoas e para isso ele não pode ser de uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, né? Discurso direto, porque às vezes ele vai pegar a opinião e vai colocar ali, entre aspas, o que a pessoa falou exatamente como ela disse, ou ele pode ser indireto, porque é o próprio repórter dizendo como a pessoa falou. Ah, fulano disse que, ou o repórter falou, ou o delegado
afirmou que, e aí ele coloca as palavras segundo a visão dele, tá? Objetividade e subjetividade pelo seguinte: objetividade porque ele já manda a notícia da forma mais clara, né? Envia essa notícia da forma mais clara, e a subjetividade porque ele permite ao leitor entender nas entrelinhas ali que há uma opinião do repórter ou naquela reportagem, tá? Linguagem formal, ele não pode usar gírias, cacoetes linguísticos, que a gente fala, né? Ele não pode usar isso, e os textos são assinados sempre pelo autor, que é o repórter. Aqui é um exemplo, né, da reportagem. Por exemplo, a Amazônia tinha fazenda de peixes. Olha aqui o nome do repórter, igual eu falei, e o veículo onde está circulando, que é a Folha de São Paulo. Está cada vez mais difícil sustentar a tese de que a pobreza ambiental na Amazônia impediu o desenvolvimento de grandes sociedades indígenas na região do passado. Então vejo que ele já põe ali uma opinião, por isso que eu falo. Em algum momento ele pode ser imparcial ou não, ele pode ser opinativo e aí vai ser parcial, porque ele vai trazer a opinião dele, tá? Um estudo publicado hoje na revista Nature mostra que culturas do norte da Bolívia driblaram o ambiente, transformando a savana onde viviam numa piscicultura gigante. Então vejo que aqui ele já é objetivo, aqui já é imparcial, ele só dá o fato, tá? Estudando aterros pré-colombianos na região de Baldes, perto da fronteira com o Brasil, o arqueólogo norte-americano Clark Erickson, da Universidade de Pensilvânia, descobriu estar diante de um sistema de canais e tanques de 500 km² de extensão, um pouco maior que a Baía de Guanabara, provavelmente usado pelos índios para criar peixes. Então você vai ver ali o lead, né, conforme nós falamos, que ele vai trazer o maior número de informações possíveis a respeito do assunto. E aqui ele vai usar de um discurso indireto, igual eu falei, ó. A piscicultura, afirma o pesquisador, foi a maneira encontrada pelos antigos bolivianos para suprir a carência de proteínas no lugar onde a caça rareia e onde o solo é ruim para o plantio. Veja que não está entre aspas. Se estivesse entre aspas, seria um discurso direto. Mas como não está, né, é um discurso indireto, porque é ele falando como o outro disse, como o pesquisador disse. Agora sim, agora que é o discurso direto, ó, porque ele abre aspas. Em vez de simplesmente se adaptar a um dado ambiente externo, os povos amazônicos construíram o ambiente que desejaram, disse Erickson à Folha. Então você vai ver aqui que ele usa de um discurso direto. E por que ele faz isso? Para dar mais credibilidade à reportagem. Ele vai pegar pessoas que estão mais por dentro daquele assunto que é apresentado, e ele se vale dessas opiniões para poder dar mais credibilidade à reportagem. Eu tenho outra aqui, do cotidiano, né? Às vezes você vai ver que o jornal ele é dividido em sessões, e isso aqui é uma sessão falando do cotidiano, do dia a dia, né? Apesar da motofaixa, o índice de acidentes é alto na Sumaré. Você vai ver aqui, ó, é o título, igual eu falei, que ele é bem destacado, e embaixo aqui um subtítulo, que ele é um pouco mais minucioso, mais detalhado, e depois de chamar a sua atenção, ele caminha para esses detalhes, ó. Em 2 anos e meio, 83% dos acidentes com vítimas na avenida envolveram motocicletas. E aqui uma parte em negrito, que a gente pode chamar também de subtítulo, mas ao mesmo tempo ele também é um lead, porque ó, ainda assim gestão Kassab vai implantar uma nova motofaixa no centro, a Vila Mariana, com a justificativa de melhorar a segurança. Você vai ver que de novo ele vai deixar você inteirado sobre a reação dos participantes da história, no caso ali o prefeito. Ele coloca o nome aqui do repórter, né? E aí ele começa. Mesmo depois da implantação de uma faixa exclusiva para os motocicletas, 83% dos acidentes com vítimas no corredor da Avenida Sumaré, Zona Oeste, envolveram esses veículos. Então esse aqui é o lead, tá? Está te dando o maior número de informações. Aqui ainda é lead também, ó. Segundo a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que vai implantar uma nova motofaixa do centro à Vila Mariana com a justificativa de melhorar a segurança, 123 dos 148 acidentes registrados na via durante 2 anos e meio, de 2007 ao primeiro semestre de 2009, envolveram as motos a pelo menos um a cada semana. Essa proporção é muito superior à média da capital paulista, onde as motocicletas representam 12% da frota e 1/3 das mortes do trânsito. Então até aqui você vai ver que é lead, porque ele está te passando o maior número de informações. A partir daqui, ele já vai entrar no chamado corpo do texto, tá? Que é o desenvolvimento, porque agora ele vai pegar opiniões, ele vai trazer realmente a mensagem que quer ser enviada. Você vai ver que tem uma subjetividade, que por trás disso ele emite uma determinada opinião, que pode ser do repórter ou do veículo de comunicação, conforme nós falamos.
O presidente da CET e secretário de Transporte, Alexandre de Moraes, recusa a informar os acidentes e mortes no corredor Sumaré antes da implantação da motofaixa, em setembro de 2006, para que seja possível a comparação do número de ocorrências na fase anterior e posterior à medida. Então, ele vai pegar agora um terceiro para colocar aqui na história, e aí ele vai começar o seu corpo de mensagem de desenvolvimento, tá? Como está falando de acidentes, né? Ele vai pegar uma pessoa ali por dentro sobre isso, que é o presidente da CET. E ele segue, ó. Mas técnicos da CET, ó, já avançam agora para outros participantes que também estão inteirados, então isso vai dar mais credibilidade para a reportagem. Já declararam que não houve redução de acidentes no corredor. Então ele pegou agora técnicos da CET. Relatórios apresentados pela gestão Gilberto Kassab, do DEM, ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, mostram que em maio de 2006, antes da motofaixa, houve 2 acidentes com moto na Sumaré. No mesmo mês de 2007, e segue o texto. Eu não vou colocar aqui todo porque é um texto muito longo. Bom, mas basicamente a reportagem é isso, pessoal. Você vê que é uma linguagem fácil, você entende, ela é clara, mas ele não se vale de gírias ou coisa do tipo, de qualquer coisa que fuja dessa norma padrão, e ele vai sempre ser objetivo na sua análise, mas ao mesmo tempo subjetivo, porque ele deixa para o leitor alguma conclusão. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Valeu!